Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui no podcast Depara. Esse aqui é a segunda edição, né? A gente gravou a primeira em que a gente contou a nossa história, e agora a gente vai falar sobre ideia. E sem mais delongas, né? Tirando o fato que acho que é até legal compartilhar, né? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, a correria, né? Que é para gravar, né, Rodrigo? Perfeito. Fala aí, pessoal, beleza? Para quem não sabe, hoje aqui é sexta-feira, final de tarde de sexta-feira, a gente tem mexido bastante aqui na nossa agenda para conseguir estar aqui Sim. conversando e gravando. Puta, mas é um prazer, cara, assim, eu penso que sexta-feira pré-final de semana aí, pô, é aquilo que você depois de trabalhar, sentar, poder conversar, até para relaxar, assim, então é muito bom, assim. Tem sido corrido, mas que bom que a gente tá guardando esse tempo aí pra bater um papo e é um prazer, cara, isso daí, assim. Eu tenho pensado, né, a gente falando de empreendedorismo, de rodar empresa, de resolver problema em cliente, colaborador, tudo que é envolvido. E as coisas que a gente faz no dia a dia, sei lá, tipo esporte, corrida, esse tipo de bate-papo, são as coisas que ajudam a equilibrar, assim, sabe? De ajuda, pô, tirar um pouco de pressão, dar uma relaxada, dar uma descontraída. Então, acho animal. Assim. Prazer estar com você aí. Prazer, o prazer é todo meu, cara. E é louco isso, né? Porque a galera. Porra, empreender. Eu acho do cacete empreender. Eu gosto pra caramba. Eu gosto dessa sensação de construir alguma coisa, né? Só que o dia a dia é puxado. Assim, cara, sei lá, acho que foi terça-feira, se eu não me engano. Das 7 da manhã até as 11h30 da manhã, foi tipo, sei lá, uns 6 pepinos diferentes que caiu no meu colo. E, pô, você vai ficando estressado. Você faz parte, né? Eu ouvi um podcast hoje, inclusive, que o cara falou, não lembro quem que era, que ele falou que, com perdão aqui do meu francês, né? Empreender é a arte de se fuder todo dia e gostar disso ainda, né? E não desistir, né? E não desistir, exato. Então, é tomar na cabeça toda hora. E justamente você falou, esses momentos de. Pô, isso aqui é praticamente. A nossa ideia é que isso seja um bate-papo, né? Que legal, a gente quer passar conteúdo, a gente quer passar nosso ponto de vista dos assuntos. Mas, cara, principalmente um bate-papo, né? Sei lá, seria praticamente uma mesa de bar, assim. Não acho que a gente queira ser muito diferente disso. E é o que você falou, esses momentos. O esporte me ajuda muito a fazer isso. Tipo assim, uma coisa que eu tento não furar de jeito nenhum é o esporte. Estudo também, porque você meio que afasta um pouco. Tipo, você lê alguma coisa que não está diretamente relacionada com o seu dia a dia, que seja um negócio mais macro. Eu gosto bastante também. E, cara, sexta-feira, 17h35, nesse exato momento, é meio que o happy hour da semana, né? Cara, vamos Acho que lá. a ideia também Fala aí. Acho que a ideia também a gente vai contando um pouco dos bastidores, assim, né? Porque a gente também vai conversando assincronamente aqui por WhatsApp. Sim. Aí manda uma mensagem, o outro responde 2 dias depois. Então acho que é legal para as pessoas entenderem assim, um pouco como é o dia, né? Às vezes eu chego no final de semana, tem 30, 40 mensagens no WhatsApp, e às vezes as pessoas ficam chateadas, mas, cara, o dia a dia de empreender e resolver problema é bem insano mesmo. E antigamente eu ficava bem preocupado, era zero inbox, zero WhatsApp, zero tudo, zero Slack. Cara, eu falei. E aí é só me priorizar, assim, sabe? Eu ainda Responder rápido. Tem coisas que não vai dar, cara. eu ainda luto bravamente para conseguir ficar no Inbox Zero. Venho conseguindo, estou conseguindo, mas é Inbox Zero, mas não é, porque eu praticamente tiro do inbox e coloco no final do Todoist aqui, e aí eu vou processar isso em algum momento. Mas é isso, é a correria de empreender, né? Bom, tema de hoje, ideia, né? Talvez como validar uma ideia, o que é uma boa ideia, né? A gente quer falar sobre ideia, né? Acho que uma coisa que me veio aqui na cabeça agora, uma boa forma da gente começar é você contando de como foi a ideia da Docket inicialmente, durante aí o caminho. Sei que mudou algumas vezes. Eu contar um pouco aqui das ideias que eu tive no meio do caminho, principalmente a última que foi o Tintim. E acho que a partir disso a gente desenvolveu o assunto. O que você acha?
Não, acho que faz total sentido, assim. Boa, eu vou contar um pouco de como que foi, acho que já dá um contexto, mas depois a gente explorar, porque uma parte que eu gosto muito é, às vezes as pessoas falam, puta, eu queria ter tido a ideia da Docket, ou eu tive a ideia da Docket, né? E se eu tivesse implementado, talvez estaria aqui, mas é um assunto complexo, assim. Mas, no meu caso, assim, a gente, né, no episódio anterior, a gente acabou contando um pouco da nossa história, eu resumi bem antes de Docket e acabei não contando a história de Docket, né? Mas eu sempre quis empreender, sempre quis. E empreender para mim é sinônimo de resolver problemas, assim, né? Nada mais do que isso. Mas por altos e baixos, e indas e vindas, e por várias questões, eu quase desisti de empreender, estava trabalhando em uma startup e gostava de trabalhar em startup. Mas eu tinha na minha cabeça que se eu conhecesse alguém que tivesse um problema para resolver e alguém que tocasse um pouco mais a parte burocrática da empresa, administrativa, comercial e que fosse talvez o líder, o CEO, eu poderia ajudar com a minha parte de tecnologia e produto e resolver problema, né? Eu também falei que eu sempre gostei de resolver problema complexo com tecnologia. E no caso, quem tinha a dor era o meu sócio, né? O meu sócio tinha trabalhado em construtora e sabia que para resolver os problemas da construtora, ou fazer as operações da construtora, aquisição de terreno, repasse, enfim, precisava se obter documento, né, em órgãos públicos, e isso era um negócio complexo. Então esse era o problema que a gente tinha que resolver. E encurtando um pouco da história, né, quando a gente se conheceu nós três, ele tinha uma ideia, né, ele saiu da construtora, foi prestar consultoria, empreendeu, deu muito certo, depois não deu certo, quebrou. Ele falou, pô, preciso fazer alguma coisa, o que eu faço? Eu vou voltar, né, para o mercado de trabalho, vou empreender novamente. E aí foi quando ele era amigo do meu outro sócio, o Pedro, o Flávio, né? Então, o Pedro me conhecia porque a gente trabalhava junto. E o Pedro falou, pô, tem um amigo aqui que tem um problema para resolver. Tem uma ideia de construir um e-commerce, né? Que para solicitar a segunda via de certidão de casamento, nascimento e óbito. Então essa era a ideia, né? E aí o Pedro, né, meu sócio, o cara da ideia é o Flávio, né? O Pedro, meu sócio, que é o CEO hoje lá da Docket, ele falou, pô, deixa eu entender mais, né? O que você tá tentando fazer? Por que as pessoas precisam disso? E como que era na empresa que você trabalhava? Foi entendendo, né? E entendeu que era algo complexo. E também entendeu que para resolver aquilo precisaria de tecnologia. Que seria uma forma diferente de como que as pessoas costumavam fazer, de como as empresas costumavam fazer. E aí a gente, né, ele conversou comigo, a gente se juntou, enfim, curtando a história também, a gente começou. Então, a história começou daí, né? A gente era sobre uma vivência de uma pessoa que encontrou um problema, né, e que precisava desenrolar e resolver esse problema. E aí surgiu a hipótese de que poderia começar, né, com e-commerce e que depois isso poderia expandir para, né, sair de entregar documento para pessoa física para entregar documento para pessoa jurídica. E, enfim, eu sempre imaginei que isso poderia ser uma empresa de dados, que é onde a gente está hoje, assim. Então é muito louco, porque às vezes você tem uma ideia de alguma coisa que no final do dia, quem olha hoje para a Docket, para a empresa que a gente fundou e toca hoje aqui, é completamente diferente, né? Mas não é porque é diferente porque tomou outro rumo, mas é porque se desenvolveu muito sobre isso. Então, quando a gente fala às vezes de ideia, cara, eu acho que é muito ingênuo você falar que, pô, você teve aquela ideia e ela já era daquele jeito. E não, assim, são 8 anos maturando, desenvolvendo e crescendo, evoluindo em cima daquilo, assim, sabe? Então, o resumo da parada é mais sobre qual que é o problema que você quer resolver, né? Do que muito, eu tive a ideia, que é aquele momento, né? Como que fala? É aquele momento, tipo... Eureka. Eureka, isso. Cara, isso... Eu posso quase te garantir que isso não existe, cara. Isso não existe. Você acha que... Eu acho que até pode existir, mas ele não é muito valioso, né? Tipo assim, você tem aqueles rompantes, né? De tipo, cara, como que eu enxergo, né? Eu enxergo que a ideia, ela é meio que uma consequência de um problema.
Então, você tá sentado, eu tô sentado aqui, e aí eu tô olhando aqui, tem umas garrafas de bebida aqui no meu escritório do lado, aí eu falo, pô, e se a garrafa, ao invés de ser redonda, ela fosse quadrada? E aí você fala, tá, quais são os benefícios dela ser quadrada? Ah, porque se for quadrada eu consigo armazenar melhor, ela não vai rolar quando ela cai, alguma coisa, quando a gente coloca ela de lado, ela não rola, sei lá, tô viajando aqui. Mas o ponto é, eu não tô partindo de um problema, eu tô partindo de uma ideia que, tá, o problema de colocar ela deitada e ela rolar pro lado, isso é um problema? Isso de fato está incomodando alguém, né? Eu acho que a ideia, ela nasce disso, né? Salvo raríssimas exceções, né? De tipo, quer dizer, até agora falando aqui, não é uma exceção isso, né? Eu ia falar, o Facebook foi uma forma nova de se comunicar e tal, mas ele queria resolver um problema, né? Que ele queria, pelo que eu me lembro do filme, ele queria meio que se conectar com a galera, ele era meio isoladão e tal. Então, assim, tem que sempre partir de um problema. Eu acho que eu não sei se, tipo, sei lá, talvez o iPhone, o Steve Jobs é um cara, assim, muito, muito, muito visionário que falou, eu quero mudar como as pessoas consomem e não tá nascendo necessariamente de um problema, né? Mas eu acho que isso é tão raro e talvez eu esteja errado aqui também, talvez ele partiu de um problema também, mas eu acho que isso é tão raro que a gente não pode levar em consideração isso, que isso é virtualmente impossível, né? Eu acho que e quando a gente tá falando de empreendedorismo no sentido de geração de valor, tem que partir do problema, né? Lá no Tintim foi alguma coisa... Rapidão, antes de você contar a história do Tintim, eu acho que ele partiu de um problema, assim. Você acha que ele partiu de um problema? Eu acho, cara, se você olhar o vídeo, que é um vídeo famoso aí, que é o do lançamento do primeiro iPhone, ele conta, né? Ele faz uma comparação com o que você tinha, e ele fala que ele explica porque era um problema, como que esse... Sim. Porque era um desafio, como que isso estava sendo entregue para o consumidor final até então, com os aparelhos que tinham na época. Então, assim, ele estava resolvendo um problema de usabilidade, de como ele acreditava. Então, assim, ele acreditava que aquele hardware ele deveria existir, mas ele não estava resolvendo o problema de se comunicar, de ser uma plataforma, de usabilidade, como poderia. E aquilo era uma hipótese, né? Eu acho que uma solução, talvez, para resolver aquilo. Então, eu acredito que sim, cara. Acho que pensando, acho que a questão talvez não fosse um problema que as pessoas tivessem conhecimento que elas tinham esse problema, mas ele já por ser uma pessoa visionária, já enxergava que as pessoas tinham esses problemas. Mas isso é muito louco, porque geralmente as pessoas elas não sabem que elas têm um problema. Sim. E eu vou te dar um exemplo. Que aqui da Docket, que a gente tava discutindo com o time hoje, né? Então, é a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim, Moacir, cara, posso ver a sua certidão de casamento? Aí você vai perguntar pra quê? Tipo, pra que você quer isso? Você fala, não, cara, porque eu quero saber se você é casado. Ou, tipo, no final do dia, eu só quero saber se você é casado ou não, né? Só que as pessoas costumam fazer de uma forma, por um longo período de tempo, que elas acham que aquele jeito é o jeito melhor, ou o jeito que tá acostumado, já tá meio que assim, sabe, num modus operandi ali totalmente. Então, assim, no caso da Docket, a gente toma a certidão aqui. Mas no final do dia, o que ele tá perguntando pra Docket é: o Moacir é casado? E você consegue me comprovar isso? Mas a pergunta que ele fazia eu quero a certidão de casamento do Moacir, e aí eu vou descobrir se ele é casado. Então, geralmente, e aí você vai melhorando a forma com que as pessoas elas resolvem os problemas, assim. Então, geralmente, é igual a frase do Ford lá, né? Se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar cavalos mais rápido, né? Então, essa questão da solução aí, às vezes as pessoas não veem que elas têm um problema, ou que dá para você entregar algo que resolve melhor, ou que gere mais valor, assim, tá? Sim. No Tintim, acho que foi um pouco diferente. Eu trabalhei muitos anos... O que o Tintim faz, né? O Tintim, ele rastreia vendas feitas pelo WhatsApp.
Então, ou seja, a pessoa... A gente foca basicamente em quem faz anúncio no Facebook, muito mais forte no Facebook, no Google também, mas muito mais forte no Facebook. Pessoas que anunciam no Facebook e fazem a venda no WhatsApp, né? Quem faz esse processo não tem métrica. O cara vai saber só quantas mensagens ele conseguiu gerar lá no WhatsApp do cliente dele. A gente vende muito para agência, né? A agência que presta esse serviço de compra de mídia para o cliente. Mas não vai saber quantas vendas foram feitas, qual foi o ticket médio daquela venda, de onde veio aquela venda. Então, quando a gente está falando de compra de mídia pela internet, o grande ganho que você tem, além da hipersegmentação, é você conseguir medir as coisas, né? Você mede o caminho, você consegue medir com uma riqueza de detalhes muito grande qual que é a jornada daquele consumidor, e a partir dessa medição você consegue extrair insights para falar, pô, esse anúncio aqui que eu subi, a ideia dele é muito boa, mas a venda que ele tá trazendo tá cara, em comparação àquele outro que a ideia é mais simples, tá trazendo às vezes um lead mais caro, né? Ou seja, ele tá trazendo como que eu poderia traduzir lead, né? Ele tá trazendo um possível comprador, um potencial cliente, num custo mais caro, só que a venda tá saindo mais barata, você entendeu? Então, assim, você consegue extrair diversos insights fazendo essa métrica, tirando essas métricas, né? E o que o Tintim faz é entregar isso. Como que surgiu a ideia do Tintim, né? Eu trabalhei durante muito tempo fazendo venda, só que era venda de infoproduto, né? Então era venda de curso de programação. Eu era sócio de uma escola de programação, a gente vendia online, basicamente, e eu tinha essa dor que eu precisava saber. E como a gente fazia lançamento, né? Então como funciona o lançamento? Você faz um evento online, você compra, você investe em mídia para divulgar esse evento, para capturar o cadastro dessas pessoas, para as pessoas poderem participar desse evento, e depois do evento você faz a venda, né? De forma bem resumida é isso. E eu precisava ter alguma noção de que o cara que eu tô investindo, que eu tô trazendo, o dinheiro que eu tô investindo e o cara que eu tô trazendo, ele vai ser um potencial comprador ou não, né? Porque eu não tô... são etapas muito bem demarcadas, né? Você tem a fase de captação do evento, né? Ou seja, a divulgação do evento, depois você tem a fase do evento, depois você tem a fase de venda. Se você errar na primeira fase, ferrou. Você vai investir dinheiro pra caramba e não vai fazer venda, né? Porque você não trouxe o público adequado, o público que está procurando. E aí eu fui desenvolvendo... Pô, eu sou programador, então eu fui desenvolvendo um mecanismo maluco lá meu para conseguir fazer as medições. E a gente chegou num nível de medição muito louco, porque a gente já tinha feito, sei lá, 10 eventos. Então eu pegava os dados dos eventos passados, cruzava com os eventos atuais, pegava etapas do meio do processo e cruzava os dados. Então eu desenvolvi uma central de inteligência legal ali, né? E muita gente falando, inclusive, que fala, meu, tem cara no mercado que é 10 vezes maior que você que não tem essa inteligência, né? E aí eu falei, pô, tem alguma coisa aqui, né? E a minha ideia era o quê? Vou produtizar isso, nasceu de uma dor minha, vou produtizar isso e vou vender no mercado. E aí, quando eu fui testar em clientes que eu amigos, né? Eu falei, pô, vamos fazer alguns testes aqui pra validar se essa hipótese minha faz sentido ou não. Não deu certo. Tipo assim, o pessoal não era um nível de complexidade muito grande, cada lançamento era um lançamento diferente, e não consegui produtizar o negócio, né? E aí eu falei, putz, e agora? E aí, batendo papo num grupo de empresário, o cara falou, meu, no WhatsApp? Você consegue fazer isso no WhatsApp? Porque no WhatsApp ninguém consegue. E aí eu falei, putz, acho que eu consigo. Fiz um MVP, não foi nem MVP, foi uma POC, né? Foi uma prova de conceito. Pra testar e funcionou. Então, ou seja, a minha ideia, na verdade, não foi uma ideia assim de... Foi uma outra pessoa que teve a ideia por mim, na verdade, né? Por quê? Porque o cara tava imerso naquele problema, muito parecido com o sócio do Rodrigo, né? Ele tava imerso naquele problema. Eu tinha um problema parecido, a minha primeira ideia era uma ideia que nasceu de um problema no qual eu tava imerso.
E aí esse cara trouxe, ele me ajudou a construir as primeiras funcionalidades do software, ele testou com os clientes dele e tal. Então, assim, eu acho que o interessante aqui é que Mas isso daí é muito louco, porque a gente poderia trocar a palavra ideia por uma hipótese, entendeu? É uma hipótese, porque uma ideia... O que é uma hipótese, né? Eu acho assim, eu tenho um problema, eu tenho uma hipótese que isso daqui pode resolver o problema, assim. Porque é isso, quando as pessoas veem um produto final e ele resolve muito bem um problema, a pessoa ou o grupo de pessoas ali, ele não teve aquilo não nasceu, tipo, tive uma ideia exatamente dessa forma. Aquilo ele leva um ciclo de desenvolvimento, de evolução para chegar naquele... E possivelmente, às vezes, ele começou de um jeito e tá completamente diferente. Mudou, pivotou, assim, sabe? E sim, concordo 100%. E essa é a essência do startupismo, né? É você testar e validar a hipótese. Testar e validar a hipótese. E aí eu acho que, falando já da hipótese e do que a ideia vira, né, de fato, no nosso caso, por exemplo, a gente começou resolvendo um problema muito específico, que era o quê? Conseguir fazer, que é o que a gente resolve hoje, que é conseguir fazer essa conseguir fazer essa medição da venda do cara pelo WhatsApp. Mas hoje já não é mais o problema que eu quero resolver, esse já não é mais a ideia que eu tenho. Eu tenho uma ideia muito maior, que é o quê? Cara, esse é um problema que eu tô resolvendo aqui. O que tá acontecendo, na verdade, é que conforme você vai tendo contato com os clientes, você vai percebendo que eles têm um monte de outros problemas. E problemas que giram em torno da sua solução, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente olha toda semana a galera que pediu cancelamento, né? Por que esse cara pediu cancelamento? E a gente inclusive, tava na reunião agora há pouco, e a gente olha um por um e vê qual foi a justificativa do cara, e eu sempre oriento o pessoal do suporte, olha, o pessoal do atendimento, extrai o máximo do cara, e tenta deixar claro pro cara que assim, ó, não tô tentando reverter o seu cancelamento, né? Óbvio, a gente tenta um pouquinho, né? Às vezes é uma questão de mal entendido, mas o que eu quero saber eu quero saber por que ele tá cancelando, né? Qual que é o motivo? E tem muito cancelamento que acontece, por exemplo, que teve especificamente hoje, o cara pegou e falou assim, eu cancelei porque o time de venda do meu cliente é preguiçoso. Eu falei, cara, um time de venda é preguiçoso? Como assim, né, cara? E aí você vai percebendo que o que ele usou a palavra preguiçoso, né? Não foi ele que falou, não fui eu. Você começa a entender que, na verdade, o que tá acontecendo é que o time de vendas não tá fazendo o que ele tá pedindo pra fazer, que é ir lá, marcar a venda, ou quer usar a mensagem que a gente usa lá, usar o mecanismo que a gente usa para poder marcar a venda de forma automática. E aí você fala, opa, outro problema. Qual que é esse outro problema? O cara não tem preparo, o cara não tem... ele não teve um treinamento para poder usar aquilo, ou então ele não tem uma consciência, o gestor dele não tem um nível de consciência do que é uma equipe de vendas, de qual que são os processos de uma equipe de vendas. E aí, hoje, o que eu enxergo pro Tintim é muito mais um lance de, eu não quero rastrear a venda. O que eu quero é fazer o meu cliente vender mais. Esse é o problema fim. O rastrear a venda é um dos meios que a gente consegue fazer para otimizar o processo de venda do meu cliente. Mas no final do dia, o que ele quer é vender mais. Então, eu acho que se a gente olhar, né? Tô falando e tô pensando, né? Se a gente olhar, o problema... ele tem uma dor ali que é uma dor central, né? No caso da Docket, qual que era a dor central no começo? E essa é a dor central ainda ou não? Eu acho algumas coisas, assim, muito engraçado você tá falando, porque basicamente você faz o que a gente tá fazendo hoje aqui para problemas diferentes, assim, né? No final do dia você processa um monte de dados, faz rastreabilidade para ajudar o seu cliente a tomar uma decisão e ter um resultado melhor. É o que a gente faz também. No final do dia, você tá ajudando o seu cliente a ter um resultado melhor ou economizar tempo, assim, né? Mas, cara, no final do dia, quando a gente pega uma startup, a gente ouve muito isso, assim. A gente começou resolvendo um problema pequeno também, que era conseguir emitir os documentos para que os clientes conseguissem... Porque como funcionava antes? Ou era o cliente do cliente que tinha que pegar um monte de documento,
Então, se você fosse lá no banco X e você fosse fazer um financiamento imobiliário e você estivesse em São Paulo e você fosse da Bahia, os seus documentos iam estar na Bahia, assim, só para entender a complexidade que a gente resolve, né? Então, a gente passou bastante tempo resolvendo esse problema. Então, a gente começou com e-commerce, então vendia certidão para o Moacir, se ele precisasse. Depois a gente desligou isso e a gente começou a vender documentos só para as maiores empresas do Brasil. E agora a gente está num momento que não é sobre pegar o documento de um lado e levar para o outro, mas é fazer parecido com o que você está falando. E que perguntas que essa empresa... No final do dia, ele está perguntando para a Docket. Ele quer saber se ele pode liberar o financiamento do imóvel para o Moacir, ele quer saber se ele pode liberar o financiamento agrícola para o produtor, ele quer saber se aquela construtora pode construir um prédio ali, né? E o documento é o meio, é quase como se fosse uma consulta do banco de dados. Então a construtora quer saber se ela pode comprar aqueles terrenos, demolir e construir um empreendimento, e ela vai perguntar para a Docket. Antes, como ela perguntava, eu preciso desses documentos aqui, né? E eu vou fazer análise agora. Agora o que a gente está fazendo? A gente pega os documentos, que é quase como se fosse uma consulta num banco de dados, e, né, a gente tem olhado muito esses órgãos, essas questões como se fossem bancos de dados, mesmo como se fosse um Oracle, assim, por exemplo, e os dados do documento como se fossem os dados da tabela, e a gente processa isso e ajuda na tomada de decisão. Então, assim, é uma evolução. Estamos na parte de dados, que é parecido com onde o Tintin nasceu. Mas o que se fala muito em startup, cara, é essa questão muito de propósito, visão de produto e valores, assim. Acho que essa é a mágica, né? Como que você conecta tudo? Então, a gente fala muito lá na Doc que a gente está num propósito aqui de desburocratizar o Brasil, né? Então, assim, teoricamente, tudo que você faz que esteja linkado com isso, independente se você está tendo um produto A, B ou C agora, está linkado com um propósito, por algum motivo que você existe, o motivo que você fundou essa companhia, animal. Né? Se eu começar, sei lá, vender carro aqui, tipo, porra, não tá muito linkado com isso, assim. A gente diminui um pouco, assim, para tangibilizar, né? Principalmente nessas operações que dependem de documentos, tá? Então, para conseguir ficar um pouco mais tangível. E aí, a gente encaixa a visão do produto em cima desse propósito. Então, a visão do produto, qual que é? É fazer com que essas operações que dependem de documento, elas sejam feitas no menor tempo possível, com a melhor experiência possível. Tá? Então, assim, é muito parecido com o que aconteceu com meios de pagamento. Meios de pagamento antigamente, né, eu já tô mais velho aqui, mas antigamente nem existia cartão de crédito, aí existia o cartão de crédito que passava naquelas maquininhas de carbono, e enfim, e foi evoluindo tanto meios de pagamento que hoje você tá em Nova York, você põe no seu relógio, abre a catraca do metrô, você nem viu, assim. Então a experiência, a quantidade de fricção que você tirou do processo foi tão grande que, porra, melhorou muito. E o que a gente faz aqui, o que a gente quer fazer é a mesma coisa que aconteceu para pagamento para essas operações. Então, tinha operações que dependiam de documento que demoravam 60 dias, 6 meses. E com a tecnologia que a gente aplica, já está diminuindo isso para dias, né? A ideia é que a gente consiga diminuir para horas e que essas operações sejam destravadas quase que instantaneamente. Imagina que você vai fazer um financiamento imobiliário, você sai no mesmo dia com o dinheiro. E a gente sabe que hoje não é assim que funciona. Mas quando a gente está trabalhando para resolver esse problema, né, tirar as fricções, entender as jornadas, entender por que demora, né, a gente vai resolvendo um pouquinho por vez, assim, e isso vai acontecendo. Então você fala assim, qual que é a ideia, né? Tipo, cara, a ideia não é a solução, né? Então, assim, um erro comum que eu vejo é você se apaixonar pela solução, né? E o Elon Musk tem uma frase que eu adoro, cara, que é assim, o pior erro que você pode cometer é ter uma solução maravilhosa para um problema que ninguém tem, para um problema que não existe, assim. E eu vejo muito isso acontecer, né? E no dia a dia ali, a gente tá resolvendo problema pra caramba. Eu conheço muitos outros empreendedores, pessoas que estão começando, e às vezes as pessoas se apaixonam por uma solução de um jeito, cara, só que não tá resolvendo o problema de ninguém, então não adianta, assim, né? Então, é louco isso, assim.
E aí, só para finalizar o framework, tem os valores. Então, você tem um propósito, por que a sua empresa existe, por que você fundou aquilo, por que você está fazendo o que você faz, qual que é a sua visão ali, né? Quando com a entrega do seu produto, né? Como que você encontra esse propósito, como que você resolve o problema. E os valores né, e a cultura é como que você vai trabalhar com as pessoas, como que você vai se organizar, como que você vai tomar as decisões. Então, quando você fala de ideia, sem conectar com esse contexto, sabe, a coisa começa a ficar solta. Porque entra num assunto que eu queria trazer aqui, que é que eu ouço às vezes as pessoas falando assim pra mim, puta, eu tô com uma ideia, o que você acha? Ou pior, né? Pô, se eu tivesse tido a ideia do iFood, eu estaria rico hoje. Ou se eu tivesse tido a ideia do Facebook, eu estaria rico hoje. Cara, aí eu falo pra pessoa assim, e aqui, né, nós estamos num podcast feito por programadores, para pessoas de tecnologia, né? Eu falo assim, cara, tá bom. Vamos imaginar que o iFood não existe hoje, você teve essa ideia, ninguém teve. Ou do Facebook, né? Vamos expandir o nível de complexidade. Instagram, né? Instagram. Imagina que você não tem, que não existe isso e você sabe que isso é um produto que as pessoas querem, que você precisa construir. Você tá na situação que você tá hoje. Você tem um recurso que você tem, o dinheiro que você tem, o conhecimento técnico que você tem. Como que você tira isso do papel, constrói e entrega isso? Aí a pessoa buga, porque ela não sabe nem como dar o primeiro passo, assim. Então, acho que existe uma ingenuidade muito grande da pessoa falar, puta, né? Porque, assim, parece que a gente que está executando empresa, parece que a gente é muito abençoado, que a gente teve o eureka, o momento eureka, tipo, puta, eu fiz um download universal de uma ideia, Deus me presenteou aqui com um pensamento aqui, que, pô, eu fui lá e executei. Então, assim, por exemplo, eu tive a ideia do iFood há alguns anos atrás, chamava Link Pizza. Por que eu não conseguia executar? Porque, cara, olha que louco, eu tinha um co-founder, uma pessoa que ia implementar essa ideia comigo, sabe onde a gente barrou? A gente não conseguiu dar, cara, o segundo passo, porque a gente entrou em conflito de framework de tecnologia, cara. Então, assim, a chance de você conseguir, o que você tem que fazer para tirar uma ideia do papel, cara, você tem que organizar pessoas, você tem que testar, errar, você tem que ter um monte de hipóteses, você precisa levantar recurso financeiro, você precisa descobrir um monte de coisa que você nem sabe, do que você não sabe que existe, então você sabe que, pô, vai precisar de um jurídico gigante, e outra, mesmo que você consiga colocar um produto no ar, né, e esse negócio começa a escalar um nível de infraestrutura que você não está preparado para fazer, então assim, é uma constante, um constante conjunto de desafios que ele só vai aumentando, assim, sabe? Então, e que se eu acho muito ingênuo, também, assim, né? falar isso daí do... E que se retroalimentam também, né? Então, eu vou dar 2 exemplos, né? Vou tentar deixar as histórias o mais genérica possível, né? Para não citar quem eu não pedi permissão. Um colega meu veio falar comigo dia desses, falou, cara, tem um software que eu tô querendo fazer, que, meu, tem 2 concorrentes tem 2 pessoas que implementam isso só no Brasil, e eles cobram muito caro, e lá fora tem pelo menos uns 10, que é um ticket um pouco menor, e é voltado mais para pequena e média empresa. Esses softwares do Brasil, eles estão focando muito em empresa média para cima, né? Então, cara, tem uma puta oportunidade aqui. Aí eu fui começando a perguntar, né? E ele queria saber qual que é... Basicamente, a dúvida dele era quanto de dinheiro ele precisava levantar para conseguir pagar um programador ou uma fábrica de software para implementar a ideia dele. E você vê, né? No caso dele, já é uma ideia, entre aspas, validada, né? Porque você já tem concorrentes, já tem tanto lá fora quanto aqui dentro, né? Você só tá querendo olhar para um mercado diferente. E aí eu fui começando a perguntar, né? Cara, mas você vai vender isso para quem? Não, eu quero vender para tanto... Eu quero vender a um preço de até X para essas pessoas. Eu falei, tá, mas se você for vender para essas pessoas, basicamente é pequena e média empresa.
o empresário, e para empresário, o empresário pequeno e médio, ele tem uma barreira educacional grande, ele, às vezes ele tem dificuldade de tecnologia, tal. Como você vai fazer isso? Não, eu vou fazer dessa forma, tal. E foi falando. Conforme eu fui perguntando, o que eu fui percebendo é que ele tinha já uma solução. Então, assim, a minha ideia é fazer um software que resolve esse problema. Aí eu falei, cara, você já tentou implementar... Basicamente era o software que implementava um modelo um modelo de venda, né? Um canal de aquisição. E aí eu falei, cara, já tentou implementar isso daí na mão, sem software, sem nada? Já pegou e falou, cara, vou na pizzaria aqui da esquina, eu vou no salão de beleza aqui da esquina e vou tentar implementar isso aqui e vou conseguir fazer isso aqui dar resultado. Porque no fim do dia, o que o software é? O software é uma automação de um processo. O software é input, processo e output. O que um humano faz, ou em alguns casos o humano nem tem condição de fazer justamente porque a tecnologia que dá capacidade para isso, mas via de regra, um processo manual que é executado automaticamente. Então o valor não está no software em si, mas o valor está no resultado do processo, né? No resultado que o processo está te trazendo. E aí eu falei, cara, você consegue implementar isso daí com... Ele tava falando de Bubble e tal. Eu falei, nem Bubble. Você consegue pegar um Zapier da vida, uma API de WhatsApp dessas não oficiais mesmo, que você bate... Google Sheets, um Google Forms e... Um Google Sheets, um Google Forms e acabou. Ele não gasta dinheiro, né? Exato. E ele porque já tava provavelmente, cara, porque assim... Desculpa te interromper, mas eu acho assim... Vontade. Porque a chance, cara, de você... A chance daquilo não tá 100% correto, ela é quase de 100%. Exato. E se você gasta muito dinheiro e muito tempo pra validar isso, cara, você perdeu tempo e você perdeu dinheiro, né? E depois de muitos anos que a gente vai tentando isso, cara, a gente vai tirando o preciosismo de lado e a gente tá mais preocupado em validar a hipótese. Puta... Aí você lapida aquilo e você vai precisar de uma série de interações, algumas mais, outras menos. Aí quando você fala, puta, é isso, aí agora você fala, puta, agora eu vou colocar um tempero de experiência, que eu vou entregar isso aqui da melhor forma, porque eu já sei que é isso que resolve, sabe? Aí sim, você pode ir pra solução, né, mais sofisticada, mais cara, que vai levar mais tempo. E eu acho que um outro ponto importante é que existe um valor muito grande em você executar. Por quê? Porque o processo de execução, ele retroalimenta a sua ideia. Então tem muita coisa que você só vai descobrir quando você colocar o pé na água. Então, aqui no Tintim mesmo, a gente tem uma funcionalidade específica que a gente só descobriu que ela poderia ser feita porque a gente estava fazendo e chegou um dos nossos clientes e falou, cara, eu faço isso aqui dessa forma. E eu falei, putz, eu posso usar essa informação para cruzar com outro dado. Essa informação nunca chegaria em mim se eu não tivesse pensado, se eu não tivesse tido contato com esse cliente, você entendeu? Se esse cliente não tivesse se deparado com a minha solução e falado assim, cara, tem mais um ponto aqui que você pode agregar. E nesse caso ele sugeriu explicitamente, né? Mas tem muita coisa que você descobre no meio do caminho que às vezes nem o cliente percebeu. A gente começou meio que num tom de tipo, não existe o momento eureka, né? Mas eu acho que ele existe, só que ele não existe por si só. Ele também não é tão valioso assim. Eu tenho um bloco de notas no meu chuveiro, que é um bloco de notas à prova d'água. E, cara, é muito louco isso, porque quando eu fui empreender a primeira vez fazendo produto, eu tenho uma fábrica de software, tive, né? Agora todo mundo do time da fábrica virou time do Tintim. Mas a fábrica tem quase 6, 7 anos, alguma coisa assim, né? O CNPJ é o mesmo ainda e tal. E quando eu fui empreender a primeira vez com um produto, que foi com o curso de programação, cara, eu fazia, sei lá, 20 anotações por semana, sabe? Tipo assim, toda hora eu tirava eu destacava um papelzinho lá, porque tinha lotado de ideia. E passava limpo depois, implementava e tal. E hoje em dia,
sei lá, eu demoro 2 meses pra destacar um papelzinho. Por quê? Porque você começa a perceber que no começo é tudo ideia, é eureka. No começo, puta, é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque você não tem experiência. Você ainda tá nessa, no meu caso, né? Não sei se foi assim com você. No meu caso, eu ainda tava com a ilusão de que é o próximo. É essa implementação que eu vou testar que vai funcionar. É isso que eu vou testar que vai funcionar. Que eu vou implementar. Essa forma aqui de canal de aquisição que eu vou implementar que vai me trazer o lucro que eu tô querendo. E pode até ser. Mas eu acho que eu cometia um erro. Você sempre vai cometer esse erro, né? Mas acho que você vai cometendo cada vez menos. Eu cometia bastante um erro que era não aprender com o processo, assim, de você não prestar atenção no quais informações você está coletando ali. Era meio que um lance atirando tentativa e erro total, você entendeu? O programador é muito assim, tentativa e erro, né? E a tentativa e erro, ela tem o seu valor, mas você vai ficando cada vez mais safo, porque custa tempo e custa dinheiro pra você tentar. No fim do dia é o que o Rodrigo falou. Você vai testar, você vai gastar... Na fábrica de software, a gente teve um cliente que investiu, sei lá, mais de 100 mil reais no MVP e, cara, ele tava no mercado errado. E você fala, cara, 100 mil reais pra você descobrir que você tava no mercado errado, eu arrisco dizer que você tinha formas mais baratas de validar isso. Você entendeu? Um ponto que eu acho legal que você falou de problema é que, beleza, a gente tá... Você tá olhando o problema, né? Só que eu acho que tem outras questões que também envolvem... que também são além da ideia e acho que além do problema também, que é o tamanho... Não é além do problema, mas acho que é uma característica do tamanho do problema, né? Então, por exemplo, o Tintin hoje, ele resolve um problema que é específico de agências de publicidade que fazem tráfego pago, né? Então, agências de performance. Se eu for chegar num fundo de venture capital e falar assim, qual que é o seu mercado? O meu mercado é o mercado de agências de publicidade. Eu fiz o levantamento outro dia, acho que a gente tem 10 mil CNPJs, alguma coisa assim, 15 mil CNPJs. É um mercado pequeno. Quando você vai capturar isso aí. Exato. Você entendeu? Você vai capturar. Isso entra naquela fórmula que eu falei, né? Então, assim, qual que é o propósito, qual que é a visão ali, né? Qual que é a cultura, qual que são os valores. E cara, super válido resolver problema. Agora, para você entrar numa questão de venture capital, que vai ser investido milhões de reais, o problema tem que ser muito grande, cara. Porque senão, não tem como... Porque, assim, ninguém é legal, assim, né? Sim. Bom, os investidores querem, né, ajudar a transformar as regiões, uma né? contrapartida, né? Vão fazer isso através de capital, mas é um business de capital. Então, assim, né, a Docket, a gente já levantou, sei lá, uns 150 milhões de reais. Se o problema que a gente resolve não for gigantesco, porque vocês entendem que, tipo, esse dinheiro, ele deveria, a gente sendo bem sucedido, ele deveria voltar multiplicado para o bolso dos investidores em algum momento, assim. E se a gente não tem pra onde crescer, essa conta não fecha, entendeu? Mas o que eu ia falar, cara, do problema que é uma informação importante. Então, assim, eu escolhi resolver esse problema, né? Eu sou o Waze, eu resolvi escolher o problema de acabar com o trânsito no mundo, ou nas cidades, que eu estiver, esse tipo de coisa. Ou Google, organizar toda a informação do mundo, ou Netflix de... Caras, existe um termo aqui em Venture Capital, em Startup, que é o tal do Product Market Fit, né? É quando o seu produto, ele finalmente, né, tá resolvendo uma dor de mercado e tem clientes comprando e você validou aquilo e você se prepara para escalar isso, né, para vender. E aí, existe uma métrica muito grande que é o seguinte, isso leva muito tempo. E aí é onde a ideia, ela cai por terra. Então, para você ter uma ideia, o buscador do Google levou uns 4 anos para chegar nesse Product Market Fit. Então, eles tiveram que trabalhar, validar a ideia, a hipótese, 4 anos para chegar nesse nível de maturidade. Né? O Waze, acho que foram 6 anos.
4, 6 anos, eu não lembro, não vou lembrar. Depois a gente pode pesquisar isso corretamente, mas o ponto não é ser assertivo na quantidade. O ponto é que levou-se muitos anos para você chegar num product market fit. Às vezes a pessoa fala, puta, eu queria ter a ideia do Waze, os caras ficaram... Imagina você ficar 4 anos num deserto, cara, que você fala assim, puta, não sei se isso daqui vai dar certo. E aí, assim, às vezes é um caso que deu super certo, mas, cara, quantos outros que a pessoa... Eu conheço um monte. O próprio fundador do Waze, ele construiu, investiu em outras empresas, e obviamente o Waze deu super certo, mas ele mesmo resolvendo outros problemas deu super errado. E foi descobrir isso depois de anos, assim. Então essa questão, tive a ideia e no outro dia fiquei rico. Cara, não existe isso, né? Eu acredito que tem muita coisa que você consegue acelerar o processo. Mas vamos supor que, pô, eu quero ter um filho. Tipo assim, né? Se eu fizer hoje, vai demorar 9 meses pra nascer. E, cara, não tem como eu acelerar esse processo. E às vezes a pessoa fala, puta, eu queria ter um Nubank, né? Uma empresa. Cara, mesmo que eu te der R$1 bilhão, até você contratar tudo aquilo de gente, fazer com que aquelas pessoas se organizem, trabalhem bem entre elas. Então, acho que hoje tem uma questão aí muito... Você falou bastante de mercado de lançamento e esse negócio de internet. Eu tenho alguns contrapontos, até essa questão de stories e TikTok. Hoje as pessoas acham que tem hackzinho, é tudo do dia pra noite. Não, cara, as coisas elas demoram. Por mais que as pessoas hoje querem, né, te vender uma fórmula mágica, uma solução e um atalho que vai ser... Cara, as coisas que elas geram valor e elas valem muito e elas resolvem problemas que surgiram de ideias, que foi um trabalho... Elas levam tempo, cara. Por isso que a gente tá falando de empreendedorismo, de startup. Saiba, né, que se você quiser entrar numa questão de startup, de venture capital, se você não tiver disposto a comprometer 10 anos da sua vida, um committed ali, tipo assim, porra, eu tô aqui 10 anos da minha vida, eu não vou fazer mais nada, eu não tenho plano B, eu vou, porra, fazer o que tiver que fazer. São 10 anos, cara, assim, no mínimo. Então eu falei, o fundo vai entrar, vai colocar um caminhão de dinheiro, mas ele não tem expectativa de ser, ele sabe, tá todo mundo alinhado que é um médio e longo prazo, são 10, 15 anos, assim. Então, eu estou usando esse discurso aqui para também nivelar um pouco sobre, cara, as coisas não são do dia para noite, não é uma ideia maravilhosa, você não fez um download divino e você foi lá, implementou isso em Corrigo e construiu uma empresa bilionária. Não, é um processo, né? E aí a gente estava falando no começo aqui, é um processo de trabalho duro, né? Tem uma frase que eu gosto muito de startup que é, cara, os ups são muito legais, né? Porra, saiu na mídia, levantou uma rodada, fechou um puta cliente, não sei o quê. E os downs, cara, são muito downs, são muito porrada. E você viver nesses ups and downs, nessa montanha-russa, diariamente, não é que é tipo, não, é uma semana boa, uma ruim, um mês bom, mas não, é no dia. Às vezes você chega, seu dia tá da hora, você toma uma porrada, você, quer chorar, você... Cara, né, e até tem um livro famoso nesse meio de startups, que é o The Hard Thing, About the Hard Things, né? E o cara lá, ele fala assim, o cara fala, você dormia bem, né? Aí o cara fala, eu dormia igual um bebê. Eu acordava de 2 em 2 horas e chorava à noite, assim, né? Então, e aí é muito louco, né? Porque, às vezes, e hoje em dia que você tem muito conteúdo, você tem muito livro, já tem um ecossistema em volta, você tem outros empreendedores, é animal isso, porque... Antes, quando não tinha isso, velho, você sabia se, porra, você se achava um merda, porque é muito difícil. A chance de dar errado é muito alta, o estresse é muito alto. Então, quando você normaliza isso, que é foda, que vai ser difícil pra caralho, e a chance de dar errado ela é muito alta, e que você tem que estar lá, né, e entra, né, o negócio da resiliência, da antifragilidade, é por causa disso, assim. Então, a questão da ideia é um negócio assim, pô, é legal, vai nascer disso, mas a ideia é uma semente que você vai plantar até aquilo virar um jardim, ou virar uma floresta, ou virar, né, um ecossistema. Você vai precisar trabalhar e regar e cuidar muito, quase que, cara, diariamente, e estar muito atento com aquilo, porque senão aquilo morre, aquilo não vira, não vinga, sabe? Eu acho que é o que você falou. São muitos ups and downs, são muitos
é um ambiente de extrema incerteza, né? O empreendedorismo por si só, ele já é assim, desde você abrir uma padaria, que é um negócio tradicional, que é um negócio que já existe desde que o ser humano vive em comunidade, até uma startup, até você abrir uma padaria, existe incerteza, porque você não sabe, por exemplo, você vai passar um metrô lá na frente do imóvel que você alugou e vai acabar com o seu ponto, ou se vai passar um metrô e vai trazer um fluxo de gente gigantesco que vai estourar. Então, você percebe que tem muita coisa que não tá na sua mão, né? Que não tá no seu radar. Você consegue mitigar, mas tem muita coisa que não tá no seu controle. E eu tô dando o exemplo da padaria. Quando a gente vai para um ambiente de tecnologia, acho que, sei lá, 1 milhão de vezes mais instável, mais volátil esse ambiente. Porque você tá lidando basicamente com inovação. Você tá pegando um problema que é resolvido de uma forma X hoje, ou que não é resolvido, e você tá inovando como se resolve esse problema, né? Esse é o grande trunfo da tecnologia. Então, se você chega num ambiente desse e você tem a certeza, entre aspas, que se você tivesse tido a ideia do iFood, você estaria rico. Se você tivesse tido a ideia do Uber, você estaria rico. Você já está entrando no ambiente com uma mentalidade. Não é nem uma questão de mentalidade certa ou errada, é uma questão de mentalidade que o ambiente vai te expelir muito rápido. Porque se tem uma coisa que esse ambiente não comporta, são as certezas. Você entendeu? Você tem hipóteses. Acho que esse é o termo, são hipóteses, e essas hipóteses elas devem ser validadas. E aí, qual que é o objetivo do empreendedor, né? Eu acho que é validar essa hipótese da forma mais eficaz possível, né? Então, como que eu valido essa hipótese? Primeiro passo, né? Acho que falar o objetivo do empreendedor é muita coisa. O empreendedor tem muitos objetivos, mas o primeiro passo é validar essa hipótese de forma mais eficaz possível, que é o quê? De forma barata e de forma rápida. E se você está falando de você construir um carro elétrico, o barato e o rápido é X. Se você está falando de construir uma ferramenta que rastreia venda de WhatsApp, o barato e o rápido é 1 milhão de X menos. Então, validar essa hipótese o mais rápido possível e o mais barato possível, e depois pegar tração e escalar. Mas o processo de pegar tração e escalar também demanda validação de hipótese, porque aí você validou o produto. Você precisa validar canal de aquisição, você precisa validar qual que é o mercado que você vai atingir, você precisa validar o nicho que você vai atender, você precisa validar qual que é o seu cliente ideal, se você vai vender para pro cara que tá, sei lá, a Docket você poderia vender, imagino que para diversos tipos de clientes. E eu imagino que vocês focaram num tipo específico no começo, entendeu? Por quê? Porque você precisa validar hipóteses, porque o recurso é escasso, por mais que você tenha levantado dinheiro, esse recurso vai ser escasso, você não vai conseguir fazer tudo que você quer e validar tudo. Você precisa ter estratégia para poder. Com o bolso mais cheio, você pode ter uma estratégia um pouco mais rebuscada, alguma coisa assim, mas o recurso sempre vai ser escasso. Então, eu acho que a grande sacada é o que você falou, a ideia é uma semente, mas se não tiver regando todo santo dia, se não tiver adubando todo santo dia, se não tiver cuidando diariamente daquilo, essa semente não vai dar fruto, entendeu? E o que é o regar, o que é o adubar, o que é o cuidar? É você iterar com o mercado, é você... com o mercado, quando eu falo iterar com o mercado, é você ir lá, botar a barriga no balcão, é você ir lá... Essa semana mesmo, né? A gente tava com um problema aqui de ajustar o fluxo de vendas, e eu falando pro meu colega aqui, eu falei, cara, você tem que talvez tentar fazer isso e tal. E ele, não, então tá, então vou bolar um plano aqui e tal. E assim, meio travado de sair, eu falei, mano, faz o seguinte, pega 100 pessoas e vai conversar com essas pessoas. Fala assim, oi, você tá sabendo do que a gente ofereceu e tal, não sei o quê.
que ele começou a descobrir de coisa que ele chegou e falou, putz, teve gente que não tava sabendo que a gente ia fazer a apresentação, teve gente que nem tava sabendo direito o que era, que colocou o cadastro dela lá só porque achou legal o anúncio. Então, essa interação com o cliente final, essa interação com o mercado, é isso que vai, de fato, lapidar a sua ideia, né? Então, acho que talvez pode ser até uma analogia de, tipo, uma ideia, ela é no máximo... não é nem um diamante bruto, né? Ela é uma fagulha. Ela é uma fagulha que você precisa retroalimentar, alimentar e iterar com o mercado, que assim você consegue, de fato, ir lapidando e construir um negócio. Um negócio não se baseia na ideia, um negócio se baseia na execução. Faz sentido? Perfeito, demais. E você falou um negócio que é maravilhoso, assim, e acho que todo mundo comete esse erro. A gente cometeu esse erro na Doct um tempo, que é evoluir muito da solução sem falar com o cliente. Antes de eu fundar a Docket aqui, cara, eu contei lá no episódio, eu fiz vários produtos e não consegui vender, né? Então, um desses produtos era um sistema de agendamento de salão de beleza, assim. Então, eu não gostava de ligar para marcar para cortar o cabelo. Eu queria fazer um sistema que eu pudesse entrar no salão tal, que eu cortava o cabelo com aquele cabeleireiro, ver a agenda dele e marcar lá e ele já era. Eu fiz um sistema hiper complexo e do que eu achava que como que a solução deveria ser, sem falar com uma única pessoa desse mercado. Obviamente eu não vendi, mas eu consegui criar uma solução, mas eu nunca vou saber se a solução... Até hoje isso não existe, pelo menos que eu conheço. Na verdade, ela não é uma solução, ela é um produto, né? Mas eu não sei se ela soluciona. Então, mas isso daí é um erro, cara, de você... Porque possivelmente, se aquela solução ela deveria ser completamente diferente para resolver aquele problema ali. Apesar de eu achar que para mim funcionaria. Mas será que funcionaria para a pessoa que seria meu cliente? Será que funcionaria para as pessoas que iam agendar? E assim, você foi falando, pô, eu fui validar com o meu cliente, tô pegando os motivos aqui. Cara, isso daí é a coisa que você mais tem que fazer. A coisa que você mais tem que fazer é você tem que entender, você tem que morar, você tem que... O máximo de informação, se você puder sentar do lado do seu cliente e só ver ele utilizando, cara, isso já tem um valor, assim, pelo amor de Deus, esteja junto do seu cliente, entenda por que ele compra, por que ele usa, quais são os anseios, como que ele interage, quais são as expressões faciais quando aparece uma tela que ele não sabe o que fazer, assim. Então, em algum momento a gente aqui na Doct também acabou ficando... a gente teve que construir muita infraestrutura, muita engenharia, problema complexo para construir a fundação para que a Doct existisse, assim, né? E isso fez com que a gente acabasse ficando um pouco longe ali do cliente final em alguns momentos, assim. E é um problemão, né? Porque também o cliente fala, pô, parece que o produto parou de evoluir, eu tô sentindo dor aqui, né? E aí quando a gente voltou a falar com os clientes, a sentar do lado e fazer disso de diversas formas, com pesquisa, assim, né? Conversando com ele, viajando, pô, viajei o Brasil inteiro, fui visitar os clientes, ouvi, cara, senti energia, assim. Putz, aí o produto voltou a evoluir, cara, a gente voltou a arrebentar, assim, e é muito louco, né? A gente criou o nosso mercado, a gente é pioneiro, a gente é a maior legal tech do Brasil, assim, e não pode, e eventualmente você, não é de propósito, eventualmente você cai, né, sei lá, igual fazer dieta, né? Se você é muito regrado em fazer dieta, eventualmente você, pô, já faz um tempo aqui que eu tô meio desleixado com isso daqui, e aí, pô, volta pro trilho, né? Então, assim, a gente tem feito muito isso. Então, assim, se eu tivesse que resumir, beleza, né? Então, qual que é o problema que você vai resolver, né? Quais são as hipóteses que você tem? E você tem que iterar isso para quem você está solucionando esse problema consistentemente, Exato. né? E, se possível, faça isso da maneira mais rápida e mais barata possível. Descobrir uma forma boa de resolver aquele problema, validado, aí, pô, investe tempo, investe direito, e faz o estado da arte, faz o iPhone daquela solução. E, cara, e aí você entregou o iPhone, que versão que o iPhone tá? 15, né? 15. Não para de evoluir. Então, assim, imagina se o iPhone tivesse parado. Assiste lá o vídeo que eu falei do iPhone lá 1, cara. Era horrível perto do que é o iPhone hoje. Então, assim, não termina. É o que o Mark Zuckerberg falou, né? Acho que você falou do filme lá, né? O cara falou, não, quando termina? Ele falou, nunca termina. Não termina. Sim.
o mundo evolui, as novas tecnologias evoluem, os problemas eles evoluem também, as dores do cliente evoluem, as necessidades, as pessoas, sei lá, né, às vezes começa a usar um produto, é adolescente, depois é adulto, ou tá numa empresa, depois cresce e tá em outra empresa, num cargo mais alto. Então nunca termina, é um ciclo infinito de geração de valor que não termina, assim, sabe? Então, acho que a gente usou bastante aqui para que é um negócio que eu faço como empreendedor, assim, que é um pouco duro, que é um pouco na contramão do que acontece hoje em dia, que eu vejo bastante, principalmente na internet, assim, Instagram, essas coisas, que é trazer um pouco para a superfície, para a consciência, assim, que, né, eu fico um pouco incomodado, assim, né, quando eu vejo alguém tentando vender um hack ou algo rápido, né? E, pô, o cara tá lá fazendo isso, a pessoa acredita, e no final do dia não vai gerar valor pra ninguém. Mas o resumo né? A gente tá falando aqui pra pessoas de tecnologia, não é pra jogar um balde de água fria, é pra jogar a realidade, né? Sim. Se você entrar nesse jogo aqui de virar, né? Que nem um amigo meu falou, né? Um empreendedor é o novo rockstar. Beleza, mas saiba que tem o ônus e o bônus, e é uma jornada que ela é difícil. Ela vai trazer muitos, né, bônus, mas ela é uma jornada difícil, mas o que a gente vem falando pô, nós somos programadores, construímos empresas legais, grandes, e, pô, estão resolvendo problemas e vão continuar crescendo e vai ser legal para todas as pessoas envolvidas. Mas que as pessoas que ouvem a gente também, elas também podem. Mas a gente está fazendo o nosso papel aqui de falar, é mais assim, essa aqui é um pouco mais não vou chamar a verdade, que é meio prepotente, assim, mas perto do que eu conheço, é mais o normal do que as pessoas vendem, que é o mais, né, que é o mais, a versão mais romantizada. Até essas séries, esses filmes, eles romantizam muito, Sim. né? E no final do dia é meio, puta, cara, se você vê a vida de um atleta, de um empreendedor, assim, você encurtar a vida dele em 10 anos em 1 minuto, é tipo, o cara acorda, vai treinar, se alimenta, trabalha pra cacete, dorme, no outro dia de novo, aí tem um up, tem um down, não sei o quê, e aí o cara tem uma sucessão. Aí é o sucesso do dia pra noite. Não, mas o cara tava lá num boring, chato pra cacete, ao longo de muito tempo, tomando porrada, insistindo, quase que num deserto, e aí dá certo, né? Então... E um risco muito grande também, né? Eu falo, tem muita gente que fala assim, mas, putz, se eu fundar uma startup de sucesso, tal, eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro. Beleza, se você acertar, né? Se o seu objetivo final é dinheiro, você fazer um caminho de executivo é muito mais garantido que você vai ganhar dinheiro. Muito mais garantido que você vai ganhar dinheiro. Então, a motivação, eu acho que ela não pode ser a ideia por si só. Eu acho que essa não pode ser a motivação. Acho que o dinheiro não pode ser a motivação. É óbvio que o dinheiro motiva, mas acho que o que você quer fazer é o mais importante, né? E aí, acho que vem até pra gente encerrar aqui, a junção do que a gente tá falando. Pô, a ideia não é o caminho e tal. Qual que é o caminho? O caminho é resolver problema do dia a dia, assim, o dia a dia do empreendedor é resolver problema. Seja resolver o problema do cliente, seja resolver o problema da empresa dele, seja resolver o problema do software que caiu de madrugada, seja resolver o problema do funcionário que pediu as contas porque tá indo pro outro lugar, seja resolver o problema que vai acabar o dinheiro e você não vai ter como pagar a galera no próximo 5º dia útil. O ofício do empreendedor é resolver problema. Eu fiz um texto sobre isso uma vez na minha newsletter. Então, a motivação não pode ser a ideia, a motivação não pode ser não pode ser o dinheiro, só a ideia. Eu acho que a motivação principal tem que ser o desafio. Porque se você não for movido por desafio, sem a glamorização do negócio, né? Nossa, eu sou movido por desafio. Não, é tipo assim, cara, programador geralmente é movido por desafio. E você... Exato. Cara, assim, de novo, é uma jornada gigantesca. Ela vai levar 10 anos. Se você não acreditar que você consegue ficar 10 anos iterando em cima daquele problema ali, cara, esquece. Porque você vai desistir. Vai chegar uma hora que vai falar, isso aqui não vale a pena, assim. Exato, esse é o termo, não vale a pena. Não vale a pena. Se não for o tesão do dia a dia,
não vale a pena. E acho que assim, pra gente fechar aqui, eu queria recomendar um livro, assim, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E, cara, um livro. Se eu tivesse que ter um livro pra esse episódio, seria esse daqui, né? E ele chama exatamente assim, né? Apaixone-se pelo problema, não pela solução. E o fundador desse livro aqui, o escritor desse livro, é o fundador do Waze. Então, assim, a gente foi falando aqui, conversa de bar, né? Meio bagunçado, e a gente vai contando um pouco do nosso aprendizado aqui nessa conversa aqui, mas se você quiser entender isso de fato, que a gente está falando aqui, de uma pessoa que construiu um unicórnio, né? Vendeu para o Google e depois construiu outro, e também investiu em empresas, deu certo, outras não deram tão certo, e é esse cara, né? Ele chama Uri Levin, não sei como fala, eu acho que até tem um sotaque diferente, acho que o cara é de Israel, não sei. Mas esse aqui é o livro e ele vai falar em cima disso, né? E ele vai embasar, né? E ele explica muito bem porquê, né? E é isso, assim, ele não queria criar um GPS, né? Que tem gente que fala, por que é o produto do Waze? Um GPS, tem lá um navegador. Não, o problema que o cara queria resolver era o problema, como que a gente elimina o trânsito das grandes cidades? Ou, melhor, né? Como que a gente chega mais rápido, como que a gente sabe quanto tempo vai levar, ou como a gente garante que a gente vai chegar. Tipo assim, imagina a sua vida sem o Waze, assim, ou sem um navegador que você gosta, assim, cara, antigamente era... Então, assim, esse é o livro, assim, tá? Se você puder deixar, se você se interessar, e eu acho que é um livro que ele é um livro bom, que ele tá falando de problema, hipótese, solução, mas é um livro que ele tá super atualizado para falar desse ecossistema de startups, assim, de como funciona, um pouco mais de bastidor, contar algumas histórias, então ele engloba esse tema que eu adoro, que é empreendedorismo sobre startup, mas focando muito para essa questão de meio que dar um caminho, né, uma receitinha assim, essas coisas que você deveria olhar nessa ordem, e assim que você faz, assim que você talvez não deveria fazer. E assim, eu tô lendo esse livro aqui, tô finalizando já, e eu tô empreendendo há 8 anos, cara, conheço um monte de fundador, faço parte da Endeavor, já fui acelerado, tem um monte de fundo brasileiro, gringo, e eu tô aprendendo com esse livro, assim, né, então o conteúdo é muito rico. O que eu quero dizer é, apesar de ter aprendido muito por dando cabeçada, sempre tem o que você aprender, assim. Então, esse livro aqui é um livro que eu recomendo muito. Cara. Show de bola, cara. Tá na minha lista. Acho que a gente falou essa semana, né? Você me indicou esse livro. Tá na minha lista. Provavelmente vai ser o próximo aí. Bom, acho que cobrimos suficientemente bem. Se não cobriu também, pessoal, manda lá no Instagram pra gente. O meu Instagram é @moacirmoda. O Instagram do Rodrigo é @lopesprrodrigo. Manda lá o que você achou do episódio, sugestão de novos episódios. Vamos bater um papo. A ideia aqui é bater um papo, cara. A gente não tem produto nenhum que a gente pretende vender depois desse podcast. Não tem. A ideia é bater um papo e ajudar você que tá aí do outro lado a avançar. Se você tem o objetivo de ser empreendedor, de empreender com tecnologia, e é programador, é uma pessoa de tecnologia, a ideia é ajudar você. Então, assim, manda uma mensagem. Não, isso é engraçado, né? Porque se a gente usar a mesma receita que a gente falou aqui, beleza, qual que é o problema que a gente tá querendo resolver aqui? Eu acho que a gente contou um pouco lá no episódio piloto, né? Que é sobre, né, programadores que viraram empreendedores, então... E a gente sabe que hoje em dia tem muita gente de tecnologia. A gente sabe que empresas... Sim. Startups vão precisar de gente de tecnologia para ser cofundadores, porque startup, né, é sinônimo de resolver problema com tecnologia. Então, o problema que a gente está tentando resolver aqui é um gap de pessoas, né, hoje tem bastante gente que fala sobre empreendedorismo, mas eu vejo pouco, assim, gente de tecnologia falando um pouco sobre o caminho para eventualmente fazer uma migração ali de trabalhar para uma companhia para fundar a sua própria companhia. Então, esse é o problema que a gente está tentando resolver, né? Então, como que a gente vai resolver isso? A gente vai testando várias hipóteses, testando vários assuntos, pegando feedback e melhorando. É isso que a gente está fazendo em cima do que a gente está falando aqui. E é legal citar que
um dos ativos mais raros do mercado são pessoas de tecnologia que entendem de negócio, né? Achar um CTO é o desafio, acho que esse é o maior desafio de todo founder não técnico, né? Que tá querendo fundar uma empresa. E até engraçado, né? Porque você falou o problema que a gente quer resolver. E eu falei, no intuito de falar assim, aqui o objetivo é ser 100% sincero, tal, eu falei, a gente não tem a intenção de vender nada. Se a gente virar um dia e falar assim, cara, se a gente vender um curso, o cara vai pagar e vai se dedicar melhor a aprender, alguma coisa assim, ou a gente vai poder impactar melhor, enfim, tô levantando hipóteses, também venderia também, você entendeu? Por quê? Porque é o que você falou, são várias hipóteses de como resolver um problema, que é como fazer com que pessoas de tecnologia desenvolvam uma mentalidade um pouco mais de negócio, um pouco mais de empreendedorismo, né? Então, estamos validando as hipóteses com temas, com formatos. Acho que o podcast é um formato já relativamente validado, né? Mas é isso, validar de como impactar a gente, entendeu? E como a gente cria uma comunidade aqui de pessoas de tecnologia com interesse de empreender, assim. E é isso, assim. Acho que lá fora tem... Aqui no Brasil, assim, acho que são poucas empresas que você tem como CEO ou como CEO, mas assim, fundadores técnicos, assim, né? Lá nos Estados Unidos tem um monte, mas é porque também tem muita startup, assim. Eu sei que o JP do Hotmart, ele era programador e, pô, virou CEO, construiu uma empresa gigantesca, assim. Mas não é tão típico, assim. Mas, eventualmente, a gente não tá falando que você precisa ser o CEO, você pode até ser o CEO. Sim. Enfim, mas o que eu sei é que toda empresa vai precisar de um fundador, ou um sócio, ou alguém que encabece a área de tecnologia dentro de uma startup. E acho que aí o nosso papel aqui sob um viés de negócio, né? Sobre um viés de... Exato. Cara, assim, eu até acho que a gente vai ter um episódio para falar sobre o papel do CTO, né? Assim, eu até, às vezes, dependendo de onde eu tô, você faz o que lá na Docket, né? Alguém me pergunta, enfim. Eu falo, cara, o meu cargo institucional ali no deck e tal, de time fundador, eu sou um CTO, né? Mas eu enxergo que o meu papel é muito mais como cofundador, né? Sim. Porque eu faço tudo, cara, assim. Tipo, o que tiver que fazer, eu faço. Obviamente que eu tenho uma responsabilidade, né, de conselho que eu tenho que entregar o meu escopo. Mas é isso, assim, eu tô falando isso porque não é só porque eu sou o cara que entende da tecnologia e consegue resolver os problemas de tecnologia, mas eu sou o cara que entende do negócio, que eu transaciono, transito, né, eu transito em todas as áreas, então eu consigo sentar com o time de vendas, consigo sentar com o time de marketing, enfim. Então, esse skill de técnico mais negócio, mais ter o skill de liderança, de comunicação, é algo que, enfim, que é algo necessário também para você ter o papel de cofundador. Mas tudo isso é treinável, assim, né? Você consegue desenvolver, então também faz parte da evolução, assim, né? Um episódio que eu acho que a gente tem que fazer é de mentalidade também, que essa é uma parte muito importante. Bom, pessoal, obrigado pela presença. Se você ouviu até aqui e tá no Spotify, deixa aí as suas 5 estrelinhas. Tem que ser 5 estrelinhas, não pode ser menos, hein, pelo amor de Deus. E deixa aí, se você tiver ouvido no Apple Music também, no YouTube Music, deixa suas 5 estrelinhas. E se estiver no YouTube, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram e bate papo. Bora ter papo, manda mensagem lá pra gente que a gente vai te responder e vamos criar uma comunidade juntos aí, beleza? Valeu, Rodrigão. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Falou!